O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço que vocês prestem um pouco mais de atenção, porque a homilia precisa ser um pouco mais catequética hoje, tendo em vista que nós estamos lendo a carta aos Hebreus, que fala do munus sacerdotal de Jesus. Munus que nós recebemos. Você já está careca de saber, uns mais, outros menos, que nós, pelo batismo, nos tornamos um com Cristo e por isso recebemos os munos de Cristo. Quais são os munos de Cristo? O que é munus? Munus quer dizer cargo, vem do latim cargo, responsabilidade. Os munos de Jesus são os munos sacerdotais, régio e profético. E nós que somos o corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo, somos membros de Cristo, cabeça, unido com Ele, recebemos esse munus. Somos com Cristo um povo sacerdotal, uma igreja que tem uma missão sacerdotal. E aí cabe nós entendermos quais são os atributos do sacerdócio. Eu falei ontem para vocês que um dos atributos do sacerdote é oferecer sacrifício. O sacrifício da própria vida, o sacrifício do altar. E hoje, especificamente, está falando, a carta aos Hebreus, ali no capítulo 6, está falando do segundo atributo do sacerdote, que é interceder. Nós vemos lá Moisés, quando Deus estava para destruir o povo no deserto, Moisés faz o quê? Intercede. Abraão, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede a Deus. Então, os dois principais atributos do sacerdote é oferecer sacrifício e interceder. Então nós vimos aqui no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Ele é agora, por excelência, esse intercessor, esse elo entre Deus e o homem, porque antes de Jesus, vocês lembram que existia um abismo entre Deus e a humanidade, mas no momento que Jesus se encarna, ele une a divindade à nossa humanidade, fazendo com que ele seja essa aliança, esse elo entre o homem e Deus. Jesus, ele é esse elo, por isso ele é a intercessão. A intercessão que liga um ponto ao outro. Ele é a ponte, ele é o pontífice que nos liga ao Pai. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro, santo, inocente,
sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifício em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Ele já fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Os sacerdotes ficavam oferecendo pelos seus pecados e pelo povo o sacrifício de animais, e não chegava a Deus, porque tinha um abismo, nós não podíamos chegar a Deus, as nossas oferendas não chegavam a Deus. Você lembra que animal não tem alma, né? Animal não vai para o céu, seu cachorrinho não vai para o céu, não tem. Uma vez alguém perguntou para mim, onde que era o céu dos cachorros? Eu não sei, né? Talvez lá os hindus têm essa resposta lá, deve ter o céu dos elefantes, dos macacos, mas aqui na Igreja Católica, não, é só nós que chegamos a Deus. Por meio de quem que nós chegamos a Deus? De Jesus Cristo, que é o pontífice, ele é o elo que nos liga a Deus, ele é o intercessor. E nós somos membros desse corpo, somos um povo sacerdotal. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho de Deus. Portanto, nós, Igreja, corpo de Cristo, temos uma missão, a missão de interceder. Antes, somente o sacerdote poderia fazer uma oração. Somente o sacerdote poderia entrar no templo e oferecer a Deus o sacrifício e a intercessão. E porque nós somos um povo sacerdotal, corpo de Cristo, vocês estão aqui. E o sacrifício que o padre daqui a pouco vai oferecer a Deus não é outro sacrifício ou mais um sacrifício, é o mesmo sacrifício que é a cada Eucaristia renovado, o mesmo. Então, uma vez feita essa introdução, eu vou falar sobre a missão sacerdotal da igreja na intercessão. Em Timóteos, capítulo 2, versículos de 1 a 2, é dito que é responsabilidade da igreja, nós intercedermos. Porém, o Espírito Santo nos leva a orar de maneira que convém. Tem orações, então, que não chegam a Deus, porque não convém, nós não sabemos rezar. E quais são essas orações? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Orações que são feitas com ambição. Pedi e não recebereis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Orações ambiciosas, vazias, não chegam a Deus. Orações que são feitas com amargura no coração, tá vendo? Você, como intercessor, não consegue exercer o seu mundo sacerdotal se tiver com o coração amargurado. Marcos 11, 25, 26. Quando tiverdes orando, perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. E as orações que são ouvidas por Deus? São orações que são feitas segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente pede o que quer, uma Ferrari, a gente pede para ganhar na loteria, e ele é obrigado a fazer o que a gente quer. Ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Depois, as orações que são feitas em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E por fim, quando vivemos em plena comunhão com Deus, a nossa oração é ouvida. João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiserdes,
e será feito. Então, a oração que é ouvida por Deus é a oração que é feita segundo a vontade de Deus, a oração que é feita em nome de Jesus e a oração que é feita por aqueles que estão em comunhão com Ele, que tem uma vida sacramental, que tem uma vida de santidade. Assim, nós, como povo sacerdotal, oferecemos o sacrifício da nossa vida, dizendo não para os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? A carne, o mundo e o diabo. Dizendo não para os nossos inimigos, nós oferecemos o sacrifício da nossa vida, do nosso trabalho, quando oferecemos os nossos bens para a construção da obra de Deus e exercemos o nosso mundo sacerdotal, rezando e oferecendo sacrifício pelos doentes, pelos enfermos e por nós mesmos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.